Então, eu vou tentar o máximo aqui, tá? É nóis. Galera, eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu tirei os 4 sisos da boca. Então, ainda não tá tão fácil de falar, mas eu tô tentando o máximo aqui, tá? Tem que tentar falar de boca fechada. Sabe como é que você fala de boca fechada assim, né? Então, a gente vai tentar assim, tá? Mas vou tentar passar o conteúdo de boa para vocês conseguirem entender o máximo possível. Olha só, velho. Isso aqui foram as amidas, né? Derivação de ácidos carboxílicos. Nós temos aqui a amida. As amidas, ou Karen, elas são derivados de ácidos carboxílicos com amônia, que é no caso da amida homogênea, ou então com aminas, que são o caso de amina primária ou amina secundária. Então, eu consigo fazer isso aqui e gerar esse compostozinho chamado de amida, tá bom? Então, o que acontece numa reação? Eu tenho um ácido carboxílico e vou reagir com uma amônia, por exemplo, né? Aí eu vou gerar uma amida. Essa amida aqui, ó, deixa eu pintar aqui para a gente ver. Ele vai perder esse hidrogênio e aqui vai perder o OH, porque essa reação ela é catalisada, né, por um ácido de arrênios, que faz com que o ácido carboxílico ele não libere o H+, ele libere o OH-. Então, nós temos aqui a junção da água, né, que é justamente aqui embaixo, e aqui nós temos o nitrogênio indo se ligar à carbonila. Então, quando temos nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila, nós chamamos isso de amida, justamente isso aqui, ó. Então, nós temos a junção de oxigênio e nitrogênio. Essa aqui é a primeira função que aparece que tem os dois elementos, né? Tanto o oxigênio quanto o nitrogênio. E ela é tida muito mais hoje em dia como uma função nitrogenada, porque tem um aspecto básico, do que uma função oxigenada, porque não tem aspecto ácido. Tá bom? Vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Quando nós temos aminas em vez de amônia, nós temos aqui um grupo já ligado, né, no nitrogênio. Então, quando ele perder o hidrogênio, esse nitrogênio vai virar um heteroátomo, né? Porque ele vai se ligar aqui, e aqui a gente vai perder também o OH, e aí ele gera um heteroátomo. Então, isso é uma amida heterogênea. O que é uma amida heterogênea? É uma amida que tem um heteroátomo, no caso, o nitrogênio. Tá bom? E aí, olha só que legal. Todas as amidas heterogêneas, elas não são derivadas da amônia, elas são derivadas justamente de aminas, a amina primária ou a amina secundária. Porque aqui, ó, nós já temos 2 grupos de carbonos ligados à amina. Quando ele perde esse hidrogênio, ele precisa ter esse hidrogênio para perder, ele vai se ligar à carbonila, e aí ele vai levar os 2 grupos. Esses 2 grupos chamados grupos radicais, né? São os grupos de carbono. Então, isso aqui vai ser classificado como amida. Então, a amida é diferente de amina por quê? Porque a amina é só o nitrogênio. E a amida é quando eu tenho nitrogênio ligado à carbonila. E isso provoca justamente a uma nova função. Aqui eu falei sobre a solubilidade. Essa solubilidade ela acontece de acordo com o número de hidrogênios que temos nas amidas, justamente por causa das pontes de hidrogênio, diferença de eletronegatividade, né? Hidrogênio na diferença de eletronegatividade com o nitrogênio. Então, isso aqui acontece de uma forma muito grande, fazendo com que a solubilidade seja maior nessas amidas aqui. Essas amidas são chamadas de amidas não substituídas, porque ela tem os 2 hidrogênios. Quando nós temos aqui um radical, apenas um é chamado de amida monossubstituída, e quando nós temos os 2 radicais, é chamado de amida dissubstituída, né?
lembra para a gente que quando a gente estava vendo os anéis aromáticos, as, os, os anéis aromáticos eles poderiam ser substituídos, né? Aqueles hidrogênios. É exatamente isso. Hidrogênios sendo substituídos por outros grupos. Nesse caso aqui, grupo de carbono. A basicidade das aminas é maior do que a basicidade das amidas, até por uma questão de amidas ainda teve uma neutralização, né, para chegar na amida, onde nós reagimos um ácido com a base, no caso ali um ácido carboxílico, para gerar amida, uma base, no caso a amônia, né, ou então as aminas. Então, as amidas é um produto derivado que pode ser das aminas ou então da amônia. Ela também é básica, mas mesmo assim nós temos aqui uma derivação. Sempre o mais forte é a molécula mãe, né? Então, a molécula mãe, ela é mais forte, ela pode passar as características para a molécula produto, que no caso é a amida. Então, amidas, elas têm basicidade mais fracas do que as amidas. E aqui eu mostrei para vocês aqui um exercício do Enem, como que ele é cobrado, mostrei para você por que a acrilamida seria a opção certa em relação aos pontos de hidrogênio. E aqui eu te falei da nomenclatura. Karen, tem alguma dúvida que você está com alguma dúvida pontual, tipo assim, específica, para eu saber certinho o que eu preciso te passar? Ah, nomenclatura. Então vamos lá. Olha só. Nós temos aqui a nomenclatura de amida, o MET, que é a quantidade de carbono na cadeia principal, AN, porque as ligações são simples, e amida por ter o sufixo amida. Então, nós temos aqui, por exemplo, um carboninho, somente ligações simples nesse carboninho entre carbonos, na verdade não tem outro carbono, né? Então, a gente não conta dupla de carbono oxigênio, nem se tivesse dupla com nitrogênio aqui. Então, fica metanamida. Por quê? Porque nós temos um carbono, ligação simples, e o sufixo é amida. Quando nós temos aqui a butanamida, é porque nós temos 4 carbonos envolvidos, e aí as ligações são simples. 4 carbonos e as ligações são simples. E aí a gente chama isso no final de amida. Então fica butanamida. Nesse aqui, a gente já tem que observar uma ramificação. A ramificação ali embaixo, ela é uma ramificação metil que está nesse carboninho. Agora esse carbono aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Por que esse carboninho aqui é o 1? Porque esse carboninho aqui é o carbono funcional. É o carbono que está dentro da função, está mais próximo da função. Esse não tem nem como não estar próximo, né? Porque esse é obrigado a estar dentro da função. Então, ele é o carbono funcional, ele é o carbono mais importante. Então, nós temos metil no carbono 2, prop, porque nós temos 3 carbonos, an, porque a ligação é simples, e amida por causa do sufixo amida. Então, fica 2-metilpropanamida. Esse é o nome dessa substância. Agora, vamos para a próxima, porque aqui complica um pouquinho. Isso aqui são para amidas monossubstituídas e amidas dissubstituídas. Perceba comigo o seguinte, ó. Nós temos uma cadeia, que é como a gente dá o nome, né? Carbono 1 e carbono 2. Então, a gente chama isso de etanamida. Aqui não tem ramificação, né? Nessa região de amarelo aqui, ó. Quero te mostrar que também isso aqui é igual. Então, esse aqui é a região de cadeia principal. Simplesmente assim. Agora, essa parte de azul que eu vou grifar aqui agora, foi uma parte vinda da amina. Isso aqui não foi utilizado a amônia, né? Como nós temos uma amida heterogênea, isso aqui é provindo de uma amina. Então, esse nitrogênio aqui, antes era uma amina e trouxe esse radical aqui, então metil. Então, o nome desse aqui é metil.
Então, para dar uma posição para ele, eu não chamo posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu chamo de posição N, porque quer dizer que esse metil está ligado justamente nesse nitrogênio aqui, que é o nitrogênio da amida. Então, eu chamo isso aqui de N-metil. Então, fica N-metil-etanamida, onde eu estou mostrando para você que o metil está ligado no nitrogênio. Quando eu tenho dois grupos ligados no nitrogênio, que é esse caso aqui, eu chamo um de N e o outro de N', porque no máximo que pode ter são esses dois grupos. Então eu chamo um de N, outro de N'. Se os grupos forem iguais, não tem problema, eu posso falar separado. Eu posso escrevê-los separadamente. Posso falar N-metil, N'-metil. Não tem nenhum problema. Agora, se eu quiser também juntar, como a ramificação é igual, né, como o grupo é igual, tanto metil quanto outro metil aqui, eu posso falar N' de metil etanamida. Então, isso pode... Essa é a nomenclatura para amidas substituídas, tá? No caso, amidas heterogêneas, onde o nitrogênio vai ser o heteroátomo. Entendeu, cara? Você entendeu? De verdade, verdadeira? Beleza. Isso aqui eu passei com vocês, essas outras funções? Passou. Então vamos tentar fazer uma lista de exercícios. Olha só. Isso aqui é uma lista de exercícios que eu peguei de algumas questões Enem. Acho que só essa questão Enem, mas algumas outras questões bem legais para a gente trabalhar. Eu quero que vocês percebam comigo aqui, para a gente poder trabalhar junto, tá? Eu queria que vocês participassem muito e me ajudassem nisso aí. Olha só, a baunilha é uma espécie de orquídea. A partir de sua flor... Peraí, primeira coisa, vocês receberam essa lista? Porque eu mandei para o Célio, acho que tem mais ou menos uma semana, para ele mandar para vocês e para o curso, que vocês estão vendo a mesma matéria no curso. Vocês receberam? Passou, né? Alguém? Não, galera, então vou mandar de novo, tá? Que eu mandei para o Célio. Estou procurando. Oh, a Karen está falando que está procurando. A Júlia Vitoriano falou que não viu. Galera, então eu vou mandar de novo para o Sérgio falar. Sérgio, manda para a galera do terceiro ano. Vou pedir para ele mandar no grupo de WhatsApp para vocês, que eles abrem como arquivo, tá bom? Já está prontinho aqui, vocês só abrem como arquivo. Olha só. A baunilha é uma espécie de orquídea. A partir de sua flor é produzida a vanilina, conforme representação química que dá origem ao aroma da baunilha. Você percebe que aqui só tem função oxigenada, né? Nessa cadeiazinha bem aqui que eu tô te mostrando. O legal disso aí é que nós acabamos as funções orgânicas, tá bom? Nós acabamos as principais funções orgânicas e as que são cobradas nos vestibulares. Por isso que a partir da próxima aula de hoje a gente já vai começar a isomeria, porque a gente já acabou. Que top, né? Então essa lista aqui é uma lista de fixação. É só para você ver se você está dominando as funções orgânicas. Como é mostrado para vocês, ó, nós temos uma hidroxila ligado a um anel aromático. Que função que é essa? Converse comigo aí. A Júlia Vitoriano está falando que só tem lista de estudos. A Líbia está falando fenol. Isabela Neves também está falando fenol. Parabéns para vocês. E quando eu tenho esse oxigênio aqui ligado entre carboninhos aqui?
Éter, galera falando éter, éter, éter. E esse grupinho aqui? O que é esse grupinho aqui? Aqui de baixo. Aí que a gente erra, tá bom? O Enem cometeu um erro justamente nessa questão. E não teve, como é que fala? Recurso, né? Não tiveram recurso, até porque eu acho que também ia perder. Mas deixa eu te mostrar uma coisinha. Quando a gente tem o OH, a gente tem assim, ó, um grupo de carbonos, né? Carbonos ligados. Então, eu vou colocar COH, não é? Isso aqui é quando eu preciso ter 2 hidrogênios aqui também, né? Isso aqui é quando eu tenho um OH. Quando eu tenho um aldeído, é um C dupla O H. Esse C dupla OH, ele é minimizado para mim dessa forma, ó, CHO. Só muda a ordem, COH, CHO. Essa ordem mudada está te mostrando o quê? Que aqui é uma hidroxila, que é esse caso aqui, e que aqui é uma carbonila. Então, por causa da ordem, a gente confunde. Que deveria ser um aldeído isso aqui, né? Porque aqui, ó, não tem 2 hidrogênios. Se o carbono fizer essa ligação aqui, ó, como a gente estava representando, a gente chega, né, aqui o anel aromático, carbono, OH, e as 4 ligações do carbono, como é que ficam? Né? Porque não tem mais hidrogênios aqui. Ele não está te mostrando isso. Então, aqui não pode ser. O que, que pode ser aqui? Apenas aldeído. E aí, o aldeído ele tem que ser dessa maneira aqui, para poder acontecer a estabilidade. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, numa folhinha em branco, algumas formas reduzidas, né, de alguns grupos que vão ajudar vocês a não errarem nunca mais, né? Nós temos o COH, OH, então isso aqui é de álcool, tá bom? Quando nós temos R, O, R junto, isso aqui é um éter, porque ele não mostra as ligações químicas. Quando nós temos um aldeído, então nós temos isso aqui justamente um CHO. Esse aqui é a forma resumida de algumas funções. Quando nós temos uma acetona, quando nós temos uma acetona, por exemplo, ela tem que estar entre carbonos, a carbonila, eu te mostro assim, ó, R, C, O, R. Olha só que legal. Aqui na forma resumida. E isso aqui ajuda muita gente a não ver a ligação dupla. Porque quando ele está dessa forma aqui, ó, tanto no aldeído quanto na acetona, como é que a gente está vendo a ligação dupla? A gente não está vendo. Então, a gente precisa entender como é que está funcionando, como é que funcionam as tetravalências e as bivalências de cada composto, para a gente conseguir colocar isso aí. Se a gente consegue ter um aproveitamento melhor. Vamos ver aqui mais algumas funções, tá? Que eu falei para vocês. Quando é ácido carboxílico, nós podemos chamar de duas maneiras. COOH e também pode ser CO2H, porque resume esses dois oxigênios que estão bem aqui. Resume mais ainda. Quando é um éster, que é C dupla O cadeia, então eu resumo para COO cadeia. Simplesmente isso. No lugar do hidrogênio, a gente coloca a cadeia. E aí a gente tem
essas principais funções chamadas de funções reduzidas, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, porque algumas questões gostam de ser cobradas assim, como a gente acabou de ver uma questão do Enem, tá bom? Deixa eu limpar aqui, pra gente voltar. Agora, perceba comigo o seguinte, ó, velho. Se é COH, então deveria ser álcool, né? Deveria ser álcool. Mas, quando a gente vai estabelecer as 4 ligações do carbono, a gente não vê o carbono se estabilizando com 4 ligações. Então, a única forma de estabilização é tendo uma dupla ligação com oxigênio e uma simples com hidrogênio, fazendo então uma coisinha chamada de carbonila terminal. Uma carbonila terminal é uma carbonila de aldeído. Uma carbonila de aldeído, então nós temos as funções fenol, éter e aldeído, que é justamente a questão da letra número A. Da letra A, né? Da letra número A, não. Tudo bem, galera? Tá fácil? Vamos lá. Esse aqui já é mais top, hein? Ó, o êxtase é uma droga artificial ilegal que tem se popularizado nas casas noturnas em todo o mundo. A ação da droga no cérebro se dá pela supressão do sistema de reabsorção da dopamina e da serotonina. Então tá aí a nossa formulazinha do êxtase, né? Sobre a estrutura do MDMA, foram feitas as seguintes afirmações. Vamos ver quais dessas são corretas, né? Apresenta a forma molecular C11H15NO2. A gente precisa dar uma olhadinha, né? Ó, eu vou fazer os carbonos de vermelho escuro, tá bom? Me ajudem a contar aí, fazendo favor. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carbonos. Eu vou fazer os hidrogênios de outra cor, tá bom? Vou fazer de laranja. 1, 2, aqui não tem, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais um aqui, 15. Então, H15. E agora, vamos fazer de azul os oxigênios, né? 1, 2. E vamos fazer um outro vermelho aqui, o nitrogênio. Então, tá certo essa fórmula? Tá. Tá bacana. Então, a primeira aqui é verdadeira. Número 2. Apresenta amina secundária. Nós temos aí a amina secundária. Deixa eu apagar onde que estava a amina aqui, né? Nós temos aí a amina secundária. Fala comigo. Alguém? Nós temos aí a amina secundária. Galera falando que sim, sim, sim. Top, top, top. Verdadeiro também, né? Porque nós temos um carboninho aqui e um carboninho aqui. Então, é um nitrogênio entre 2 carbonos. Além dele ser um heteroátomo, ele forma uma amina secundária. 3. Pertence à função amina e éster? 3. É verdadeiro ou falso? Galera falando que é falso, falso. É bom que quando começa a subir um, assim, a pessoa falando, o resto também vai falando tudo. Muito bom. E todos eles, vocês estão todos
em acordo, né? Esse aqui é um éter, não éster, né? Éster é diferente. E apresenta caráter ácido em solução aquosa. A gente sabe que nitrogênio ele apresenta caráter básico. E os éteres, não sei se vocês lembram, mas eu chamei isso de bases de Bronze-Lowry há muito tempo atrás. O éter também ele apresenta um caráter básico. Então nós temos verdadeira aí só a primeira e a segunda. Vamos ver aqui. Alternativa letra A. Olha só, o gengibre é uma raiz tuberculosa ou tuberosa que apresenta diferentes ações terapêuticas, bactericidas, blá, 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 blá. A gingerona, estrutura abaixo, substância orgânica pode ser extraída do gengibre, que é justamente essa substância aí. Sobre a molécula acima são feitas as seguintes afirmações. E aí, velho? Ó, 0, ó, alternativa 1. Apresenta anel aromático e heteroátomo? Verdadeiro ou falso? Isabela Neves falando que sim. Karen também falando que sim. Lívia falando que sim. Felipe Augusto também falando que sim. Ele apresenta anel aromático? Sim, tá aqui o anel aromático, né? Justamente aqui. E heteroátomo está bem aqui. É o único heteroátomo que tem aí. Essa alternativa 2, cara, eu acho ela fantástica. Porque ela faz uma diferenciação muito boa, velho, de quem domina completamente a matéria. Olha só, o carbono carbonílico, para começar, nós temos um carbono aqui e esse é carbonílico. Por quê? Porque esse está envolvido na carbonila. Então é o carbono carbonílico. Apresenta o número de oxidação mais 2. E aí, velho? Apresenta o número de oxidação mais 2. Como que faz? A gente faz aquela coisinha que eu ensinei para vocês lá no comecinho, chamado de NOx. Foi no começo do ano que eu passei isso para vocês. Olha só. Lembra do... Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão com hambúrguer, né? Vou colocar desse jeito aqui só porque eu quero te mostrar isso. O NOx do oxigênio, menina Libna, ele é -2 mesmo, né? Só que o carbono ele vai estar ligado ao oxigênio. Então, o oxigênio é -2, né? O oxigênio é mais eletronegativo. Então, por causa disso, ele vai ter o NOx menos e menos nessa ligação. Enquanto o carboninho aqui, ó, ele vai ter o NOx mais e vai ter o NOx mais nessas ligações. E nas outras ligações do carbono? O carbono está se ligando a outros dois carbonos. Carbono com carbono não tem diferença de eletronegatividade. Então aqui é 0 é 0 e aqui é 0 e 0. Então eu olho apenas para o carbono e mostro para você o seguinte, ó. Qual que é a somatória de NOx? 0 mais 0 mais 1 mais 2. O NOx vai dar exatamente mais 2 do carbono. O carbono carbonílico. Mas o oxigênio continua sendo -2. Então, a primeira é verdadeira, também é verdadeira. A Isabela Neves, é uma pergunta, Isabela Neves? Por que somente o éter é considerado heteroátomo? Porque nessa hidroxila aqui, o oxigênio não está entre carbonos, né? Ele está entre um carbono e um hidrogênio. Aqui, o oxigênio está ligado só a um carbono na carbonila, tá bom? Agora, aqui, o oxigênio está entre dois carbonos, então é um heteroátomo. Menina Libra, você entendeu a questão do NOx? A galera entendeu a questão do NOx? Que essa aqui é o foco para mim nessa questão aqui, era entender o NOx, tá? Então, saber, por exemplo, o que é carbono carbonílico, saber o número de oxidação, isso aí vai fazer uma grande diferença, porque você vai ter um domínio maior. Um domínio maior da matéria implica
numa pontuação maior também numa determinada prova. Apresenta as funções éter, álcool e cetona? E aí? Por que falso, Karen? Por causa do anel. Não é álcool, né? É fenol. Justamente. A Líbia está perguntando, Pavanelli, oxidação sempre terá o sinal +1? Não, nem sempre, tá, Líbia? Por exemplo, se eu tenho aqui uma molécula, como às vezes o carbono, quando ele sofre oxidação, ele sai de -4 para -2. -4 é um número menor do que -2. Então, se ele está elevando o NOx, a gente chama de oxidação. Se ele está voltando, né, se ele está reduzindo, se está diminuindo o seu NOx, a gente fala que é uma redução. Não importa se tem mais ou menos. O que a gente vai ter que comparar é o grau de comparação antes e depois. Agora, quando a gente olha só apenas um estado, que é o caso dessa carbonila, como a gente olhou, a gente só fala estado de oxidação. Normalmente a gente não fala estado de redução, ou então a gente não fala nada disso, a gente só fala NOx. Assim, qual que é o NOx do elemento naquela posição, daquele jeito ali, como ele está agora. Então, eu posso calcular um NOx fixo naquele momento, tá bom? Sem ter um grau de comparação antes e depois, para saber se oxidou ou reduziu. Beleza? Por exemplo, no HCl, nós temos NOx, né? Nós temos o NOx de hidrogênio, que é +1, mas o NOx do cloro, nessa molécula, é -1. Então, o grau de oxidação do cloro nessa molécula é -1. E mesmo assim é um sinal de menos, não é um sinal de mais. Beleza, menina Lívia? Conseguiu entender? Galera, vocês querem continuar fazendo isso aqui depois, na próxima aula, ou vocês já querem ir para a isomeria? Porque para mim, tanto faz, tá? Mas vocês sabem, se quiserem dar uma fixada melhor, a cara e fogo podemos continuar. Então vamos fazer isso. Faz tempo que a gente não faz atividade, né? Então agora, quando a gente voltar, a gente termina de fazer essa lista, a gente parou no exercício 4. São 10 exercícios, tá? E se for tendo alguma dúvida, vocês vão me falando para a gente poder continuar em frente. Beleza, galera? Então é nóis. Deus abençoe todos vocês. E a gente já está entrando aí praticamente, daqui uma semana a gente vai estar de férias, né? Pelo menos eu com vocês, né? Então a gente só vai ter aula até segunda-feira que vem. Então a gente tem que aproveitar o máximo possível. Eu queria também perguntar, antes de acabar a aula, se vocês querem uma lista para vocês fazerem nas férias. Tá? A Júlia Canuto está falando assim se a gente pode falar de inox na próxima aula. Podemos sim, Júlia. Não é o foco da química orgânica, mas dentro das moléculas eu vou perguntando sobre inox e tudo mais, tá bom? A galera falou que acha bacana e tal. Eu vou preparar uma lista de mais ou menos uns 30 exercícios, tá? Que envolve química geral, físico-química, química orgânica e química ambiental para vocês treinarem durante essas férias. Tá bom? Estou colocando um exercício por dia para você poder conseguir fazer. Então, 30 exercícios rapidinho você marca. Beleza? Então, vou fazer isso e vou mandar para o Célio essa semana. É nóis, galera. Deus abençoe todos vocês.